esse meu jeito, minhas falhas e defeitos, eu vim pedir perdão e te dizer que fraco sou. Eu sei que não mereço, e isso reconheço, ter sido alcançado pelo preço que pagou. Me viste ainda informe, decidiste me amar, e mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim, mais de ti. Preenche o que falta e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Quero ser melhor, e que em mim tu sejas sempre o maior. Me viste ainda informe, decidistes me amar, e mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim, mais de ti. Preenche o que falta e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Quero ser melhor, e que em mim tu sejas sempre o maior, e que cada passo meu seja guiado pelos teus, que o Senhor possa se agradar de mim, que a minha atitude seja igual à do Senhor, e que tudo que eu faça seja para o teu louvor. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. Preenche o que falta e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Aleluia. Quero ser melhor, e que em mim tu sejas sempre o maior, e
Glória a Deus. Estamos aqui nesta tarde, né? Chegada a noitinha de sábado. E eu creio que através desta live, a primeira live que eu começo a fazer, Deus vai entrar aí na tua vida. E você que vai compartilhar, você que vai mandar essa mensagem para alguém, tenha certeza de uma coisa: você está fazendo o ID do Senhor. Você está levando para aqueles que ainda não conhecem a palavra do Senhor um alimento espiritual, uma palavra que vai mudar a vida dessa pessoa. Então, quando você estiver aí assistindo, terminar de assistir, compartilhe, mande para alguém, porque eu creio que essa pessoa vai ser tocada pelo Espírito Santo. Nós estamos aqui com o meu irmão, que está lá em São Paulo, né? Eu tenho acompanhado aí as minhas sobrinhas só pelo telefone, né? Que nós estamos longe um do outro, mas estamos em oração uns pelos outros, porque sabemos que sem oração nós não podemos viver nesse tempo de hoje. E eu vou deixar aqui, enquanto o pessoal vai entrando, um texto base dessa live, cujo título eu coloquei aí: o inferno está ganhando território. Aí você me diz: nossa, o inferno está ganhando? Está ganhando, infelizmente. Em alguns territórios da minha e da sua vida ele está ganhando. Mas hoje você vai ver que Deus vai entrar aí na tua vida, na tua mente, e vai mudar essa visão que você tem do Evangelho. Vai mudar a tua visão sobre a palavra de Deus e vai te mostrar que você precisa se consertar. Você precisa aprender mais da palavra de Deus, porque ele fala na palavra dele que eu vos dei autoridade, que a palavra liberta. Então tudo isso está enquadrado nesse texto de Mateus 26, que eu vou estar lendo para você. Meu esposo também, né, foi para a caminhada, né, nosso sábado sempre corrido, mas tirei um tempinho aí para estar fazendo essa primeira live, um pouco rouca, né, mas o importante é, independente da situação, nós levarmos a palavra de Deus. E eu já vou começar a ler enquanto o pessoal vai chegando, lá em Mateus 26, a partir do versículo 36. Mateus 26, a partir do capítulo 36. A palavra lá fala: em seguida foi Jesus com eles em um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Nós sabemos, né, que Jesus já estava prestes a morrer. E esse capítulo aqui começa dizendo que ele foi com seus discípulos. E no 37 diz: e levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vos vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça
segundo a tua vontade. E voltando, o achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Eu estou lendo lá em Mateus 26, a nossa irmã Roseli Santos. A paz do Senhor, irmã Roseli, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós estamos aqui lendo Mateus 26. Conforme nós vamos aqui lendo, nós vamos ver o que Jesus estava passando naquele momento. E aqui o tempo todo ele se retirava para orar. O tempo todo ele se retirava para ir até a presença de Deus, até a presença do Pai dele, porque ele sabia que aquele momento que ele ia passar era um momento difícil. Ele sabia que aquele momento ele não queria passar, mas ele tinha um propósito. E o inferno, ele sabe que quando nós temos um propósito, ele faz de tudo para nos desviar do caminho, para colocar empecilhos em nossas vidas, para nos fazer desistir do nosso propósito. Mas eu sei que você tem um propósito maior na sua vida. Eu sei que você está passando por momentos difíceis, mas você está aos pés do Senhor. E ele deixou os discípulos pela primeira vez e foi ter com o Pai. E aqui, no 37, ele fala: começou a se entristecer e se angustiar. Ali Jesus era humano. Era a parte Deus, a parte humano. E nós sabemos que o nosso eu, na nossa carne, o nosso ser humano, ele passa por sentimentos, passa por situações que dói. Tem momentos que dói, que a gente, assim como Jesus, a gente começa a se entristecer, se angustiar. E aqui ele se retirou pela primeira vez. A alma dele estava triste, estava abatida. Mas ele foi ter com o Pai. E nesse momento que ele foi ter com o Pai, ele sabia que ele tinha que passar por aquilo, mas ele chegou a Deus e falou: se for possível, afaste-se de mim esse cálice. Ele sabia que ele ia morrer por pecadores, por pessoas que não iriam dar o valor dele. Mas eu te digo uma coisa, ele em nenhum momento ele desviou-se do propósito. E eu creio que quando você colocou no teu coração de fazer algo para Deus, você falou: Jesus, eu quero fazer isso porque é o meu chamado, é aquilo que o Senhor quer que eu faça. E o diabo não ficou satisfeito com isso. O inferno se levantou contra a tua vida. E aqui ele fala que quando ele voltou, ele encontrou os discípulos dormindo. E ele falou: não pude vigiar nem por um momento. Enquanto eu fui ter com Deus, vocês poderiam estar orando, vigiando. Mas os discípulos estavam dormindo. Os discípulos estavam cansados. E muitas das vezes é assim que a gente se encontra. E muitas das vezes a gente, diante do cansaço, diante da fadiga, a gente vai descansar. Porque o nosso corpo é falho. Nós temos as necessidades do nosso corpo. A gente sente sono, a gente sente fome, a gente sente calor. A gente se sente às vezes como o Senhor Jesus. A nossa alma fica abatida, cansada.
se entristece, mas em nenhum momento Jesus nos desampara. Em nenhum momento Ele nos deixa sozinha. E naquele momento que ele foi ter com Deus, ele queria falar: Jesus, acalma o teu coração, acalma a tua alma, porque eu sei o que eu estou fazendo. E Deus diz para você: eu sei o que eu estou fazendo. E a gente acalma por um momento. Mas Jesus, ele viu a necessidade de ir ter com ele novamente. E ele falou: que seja feita a tua vontade e não a minha. Eu sei que tem momentos que a gente pensa em largar, a gente pensa em desistir daquilo que Deus colocou em nossas mãos, porque nós somos seres humanos, a gente sabe que a gente é fraco em alguns momentos. Mas Jesus aqui ensina o poder da oração, o poder de vigiar a todo tempo. Nossa irmã Luciana, a paz do Senhor, minha amada, que Deus te abençoe. Uma ótima noite para você. Nós estamos lendo lá em Mateus 26. Então vamos meditar nessa palavra também, Luciana, porque eu creio que Deus vai falar ao teu coração. E aqui no 40 diz: voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vos vigiar comigo? Naquele momento ali, Jesus estava querendo o apoio dos seus discípulos, porque ele ia passar por um momento muito difícil e ele queria ter com ele pessoas ligadas, pessoas orando, pessoas vigiando com ele. E os discípulos estavam cansados. Irmã Luciana, os discípulos estavam cansados e dormiram. E Jesus falou: vocês não poderiam ter vigiado comigo? Vocês não poderiam, nesse momento que eu estou precisando, me dar um apoio? E é assim que muitas das vezes nós nos encontramos. Não temos ao nosso lado pessoas para vigiar conosco, para orar conosco, para nos apoiar, para dizer: eu sei que você está passando por um momento difícil, mas eu estou aqui contigo. Eu vou te apoiar, eu vou te ajudar em oração. Mas nós estamos vendo que hoje em dia, irmã Luciana, irmã Roseli, tá difícil encontrar pessoas que nos ajude. Pessoas que falam assim: eu vou contigo até o fim. Se precisar de mim, eu tô aqui para orar por você. Se precisar de mim, eu tô aqui para te apoiar. E Jesus sentiu a necessidade de ter mais uma vez com ele. E pela terceira vez, ele foi ter com Deus. Porque ele estava ali com a alma dele abatida. Ele sabia que ele ia ser traído. Ele sabia que o amigo, lá em Efésios, lá no versículo 50, vou dar uma pulada para lá. Foi o momento em que o discípulo dele o beijou. E sabe o que ele falou? Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que viestes? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Aqui, Jesus chama o traidor de amigo. Luciana, você tem amigos? Roseli, você tem amigos? Você tem pessoas do teu lado que você pode dizer assim: esse é meu amigo.
Será que você tem? Será que eu tenho, Patrícia, será que eu tenho amigos? Eu posso dizer, esse é meu amigo. Aqui, Judas traiu Jesus. Mas Jesus falou amigo. A falta de caráter do amigo dele não mudou quem ele era. Ele continuou sendo o mesmo. E Satanás, ele está satisfeito quando ele vê do nosso lado esses amigos que dizem ser nossos amigos, mas traem a nossa confiança. A gente achando que vai encontrar pessoas para orar, pessoas para interceder por nós, a gente não encontra, a gente encontra falsos amigos. Pessoas que se corrompem, pessoas que por qualquer coisa traem a tua confiança. E aqui Jesus estava com os 12 discípulos. Ele foi ter com Jesus porque ele estava angustiado. Ele estava com a alma batida. Porque ele sabia que ele ia ter que passar por aquele processo. Ele sabia que ele ia ter que passar pelaquela situação difícil. Mas ele em nenhum momento, ele se desviou do propósito. Ele tinha um propósito. Morrer por mim e por você. E quando eu falo que o diabo está ganhando o território, é porque aqueles que era para vigiar, aqueles que era para orar, aquele que era para estar em vigilante, que era para estar ali, de pé, em prontidão, em oração, não estão. Gleide, a paz do Senhor, minha amada, que Deus te abençoe, que Deus venha aí a cada dia renovar as tuas forças. E continuando aqui a palavra, nós precisamos estar rodeados de pessoas que nos levem para o céu. Pessoas que nos ajudem em oração. Pessoas que falem assim, eu estou contigo. Conta comigo. Mas não, a gente encontra pessoas que julgam a nossa situação. Pessoas que foram levantadas para dar vida, mas estão matando. Matando com palavras, matando com atitudes. E Jesus aqui falava, por que vocês não vigiaram comigo? Por que vocês não oraram comigo enquanto eu estava lá falando com o Pai? Vocês estavam dormindo. E é assim conosco também. Jesus, ele fala uma vez, fala 2 vezes, fala 3 vezes, mas a gente não ouve. E eu tenho aprendido com o Senhor, eu falei, Senhor, abre a minha mente, abre o meu coração para ouvir somente a tua voz, para não olhar para as falhas do homem, para não olhar para os defeitos, para não olhar para a falta de caráter de algumas pessoas. Senhor, me dá forças para eu olhar para aquele que eu achava que era meu amigo, que era minha amiga, e não me decepcionar quando ele ou ela vier a me trair. Aqui Jesus chamou o traidor de amigo. Como assim? Eu vou chamar uma pessoa que me trai de amigo? Adriano, José, paz do Senhor. Quanto tempo a gente não se vê, né? Minha tia, tá bem? Tá todo mundo bem? Eu tô lendo aqui em Mateus 26, né? Jesus no Getsemane. Como eu já havia falado, ele foi ter com o Pai 3 vezes. Aqui no 38 fala, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ele falou para os seus discípulos, vigiai comigo. Procure estar com pessoas que vigiem. Pessoas que a todo tempo estão ali te dando forças, te incentivando. Porque o diabo ele está ganhando território. O diabo a cada dia ele avança mais. Nós estamos vendo aí nas mídias sociais escândalos envolvendo
os nossos irmãos em Cristo. Escândalos envolvendo o nome do Senhor. E o diabo ele fica assim, ó, aplaudindo. Porque ele está ganhando o território. Porque assim como os discípulos não vigiaram, não oraram. E é muito difícil quando nós temos pessoas que não vigiam junto conosco. Pessoas que em vez de ajudar, só atrapalham. Pessoas que em vez de trazer uma palavra de conforto, de alívio, não trazem. Ao contrário, ela te joga mais para baixo. Em vez de trazer uma palavra para acalentar a tua alma, ela te joga mais para baixo. Então voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegado a hora em que o Filho do Homem será entregue. Paz do Senhor, pastora Luzinete. Estava chegando a hora em que Jesus ia ser crucificado por mim e por você. Mas antes disso, ele ia ser traído pelo seu amigo. Aqui no 40 e no 50 ele fala amigo. Ele chama o traidor de amigo. Isso quer dizer que a traição não corrompeu, que a traição não mudou, que a falta de caráter do discípulo dele não mudou o que ele era, que a falta de vergonha na cara não mudou quem ele era, ele continuou sendo o mesmo. E é isso que está fazendo os cristãos caírem. É isso que está fazendo se desviarem dos caminhos do Senhor. Está olhando para o homem, para a falta de caráter, para a traição. Eu aprendi as duras pedras. Eu aprendi a não me desviar do meu propósito. Por nada e por ninguém, a olhar somente para Jesus. Em alguns momentos eu me entristeço, porque eu vejo que o diabo está ganhando o território. Porque alguns discípulos do Senhor não estão no caminho, não estão vigiando, não estão orando. A palavra de Deus fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mas estão vendo os cristãos se degladiando dentro das igrejas, entre si. Estão olhando para a falta de caráter de Judas, o traidor. E estão deixando para lá aquilo que Deus colocou nas mãos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, onde o ser humano não está tendo mais fé, não está acreditando mais nos homens de Deus, nas mulheres de Deus. Porque esses homens e essas mulheres que foram levantados para dar vida, para falar a verdade, para trazer o evangelho, para trazer a palavra de Deus, está se desviando do propósito. Está se deixando corromper por míseras moedas. Jesus foi traído por míseras moedas, que para ele tinha valor, mas para Jesus não. Mas o propósito era maior. O diabo está ganhando território. O inferno está ganhando território quando eu e você deixa de vigiar, deixa de orar. Um soldado, quando ele vai para a guerra, ele não vai com as mãos abanando, não. Porque ele sabe que o exército inimigo está bem armado. Ele não vai de mãos abanando achando que ele vai com a força dos braços dele ganhar, não. Ele vai preparado. E qual é a arma que você tem usado para ganhar as batalhas que você tem enfrentado?
Quais são as armas que você ganhou das mãos do Senhor? Você foi chamado por um propósito, você foi levantado por um propósito. Nós temos aqui pastores, diaconisas, presbíteros, pastores. Qual é a arma que você tem em tuas mãos nesse momento? Jesus aqui ele falou para os discípulos: vocês estão dormindo? Vocês estão cansados? Eu fui ter com Deus, quando eu volto eu vejo vocês aí dormindo, podendo vigiar comigo, porque eu vou passar por essa situação difícil. Eu vou ser traído e vocês não estão nem aí. Vocês estão dormindo. É triste, mas tem muitos que estão dormindo. Muitos que não estão nem aí para o que Jesus está alertando. Efésios 6. Deixa eu procurar aqui Efésios 6. Essa Bíblia não é minha, então eu fico perdida. Efésios 6, ele vai falar da armadura do cristão. Pastora Patrícia pode me explicar no versículo 41, vigiai e orai, no final da verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém, Luciana? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito ele se alimenta da palavra do Senhor, Luciana. A palavra de Deus fala que é a palavra que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O cristão de hoje, deste século, ele não está preocupado com a palavra do Senhor. Ele está preocupado com o que ele vai ganhar, com o que ele vai ouvir. Ele não está indo na igreja, não está ouvindo uma live, não está vendo um culto. Preocupado com a palavra, não, ele está preocupado com a revelação. Quando a gente atende um telefone, Luciana, a pessoa do outro lado fala: você viu alguma coisa? Deus te revelou alguma coisa? A gente dá a palavra, mas a pessoa não quer a palavra do Senhor. Sabe o que vai fortalecer o teu espírito, Luciana? É a palavra do Senhor. Sabe o que vai te deixar mais forte? É a palavra do Senhor. Jesus, quando foi para o deserto, ele queria ter um momento com Deus lá, se separar, mas o diabo ele é sujo, Luciana. Ele foi lá. Só que Jesus, ele foi se separar, ele foi se santificar, ele foi se fortalecer. Porque muitas das vezes Deus leva o crente ao deserto para ele aprender com Deus. E foi na palavra que Jesus venceu o diabo. Porque o diabo ele conhece, Luciana, a palavra. O diabo ele conhece a palavra. A carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne é o quê? Isso aqui, ó. A gente cansa. A gente sente sono, a gente sente fome, a gente sente frio, a gente sente calor, a gente sente tristeza. Jesus aqui, ele ainda era homem. E aqui ele estava angustiado, ele estava triste. Porque ele ainda era homem, ele era ainda carne. E nós entristecemos às vezes com certas coisas. E aqui Jesus encontrou os discípulos dormindo, porque os discípulos estavam cansados, estavam fadigados. Mas quando a gente tem a palavra do Senhor, a gente tem um propósito, a gente está ligado ali, a gente consegue permanecer firme. Se revista da palavra do Senhor, Luciana. Não busque revelação, não busque consolo, não. O teu consolo é o Senhor. Quando você precisar de uma palavra,
Abra a tua Bíblia e abra a palavra do Senhor. Se você não entender como você está colocando aí, se você não entender, nós estamos aqui para te explicar, para te ensinar. Daqui a pouco nós vamos ter um estudo também da palavra, porque é isso que o cristão precisa ter, palavra. Ter conteúdo para quando o diabo não vir te tentar, você não cair. Para quando ele vier te oferecer manjares, você não cair em tentação. Porque a palavra fala, o espírito está forte, mas a carne é fraca. A nossa carne é fraca, Luciana. Então por isso que nós temos que vigiar. O diabo está ganhando território aí, porque os cristãos não estão mais atrás de palavra de Deus. Estão atrás da revelação do homem. Qualquer um que chega com uma palavra, ele está recebendo. Qualquer um que chega, ele recebe. São alimentos que não são de Deus. Paz do Senhor, José Roberto, que Deus abençoe a tua vida. E aqui fala, vigiai e orai. Vigiai e orai, orai e vigiai, sem cessar. Porque sabemos que vem dias difíceis, tem momentos difíceis, e nós cristãos temos que vigiar e orar. Driele, quanto tempo não a vejo, minha amada. Parece para nos visitar. Mas sabemos que são momentos difíceis, que nós temos que permanecer firme no Senhor, permanecer ligada no Espírito, para que o diabo não venha ganhar território, para que o diabo não venha enfraquecer a nossa fé, nos entristecer, porque quando vier um traidor, como veio, porque o traidor é assim, se finge de amigo, tá do teu lado, come na tua mesa e ele te trai depois. O traidor fala que tá orando por você, mas é só para deixar o teu ego mais feliz, porque na verdade ele tá orando ao contrário, porque ele não quer ver a tua felicidade. Ele não quer ver você vencendo na vida, ele quer ver você prostrado, quer ver você humilhado. E quando é para te ajudar, não ajuda não. Quando é para trazer uma palavra de conforto, traz uma palavra de muitas das vezes de derrota, dizendo, isso você plantou, então você vai colher. Realmente aquilo que a gente planta, a gente colhe. Roberto Rezende, a paz do Senhor. Vigiai e orai, meus irmãos. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você não está frequentando uma igreja. Talvez você só está assistindo o culto pela internet, recebendo orações pela internet. E você diz, a minha fé está aqui. Eu creio no Senhor. Mas sabemos que nós temos que estar a todo tempo vigilante. Não se deixe levar pelo que você já ouviu, pelo que você já viu, porque o ser humano é corruptível. Judas aqui traiu Jesus por míseras moedas. Mas mesmo assim, Jesus chamou ele de amigo. Não se desvie do propósito. Continua no caminho. Não largue Jesus por nada. Porque é isso que o diabo quer. Ele está ganhando território. Ele está vencendo batalhas. Porque ele está vendo que você não está vigiando, que eu não estou vigiando. Os discípulos aqui estavam fracos, cansados, mas era um momento que era para eles estarem vigilantes. E esse é o momento em que a gente tem que estar vigilante.
orando e vigiando, para que o diabo não venha ganhar território. Para que o diabo não venha avançar. Porque ele sabe que quando você tem um propósito, quando você tem um alvo, uma meta a seguir, ele vai tentar de todos os lados. Ele vai usar o teu amigo, vai usar aquele irmão da igreja para te desviar do foco. Olhe para Jesus. Não olhe para as falhas do teu irmão, porque é fraco. A carne é fraca. Temos que dobrar a vigilância, irmã Luciana. Temos que dobrar a vigilância, irmão Roberto. Drica, pastora Luzinete. Dobre a vigilância. As tuas armas não é carnais. As tuas armas têm que ser espirituais. Efésios fala sobre a armadura do cristão. Qual é a armadura do cristão? É oração. Qual é a armadura que você recebeu do Senhor? Faça uma análise aí. O que você tem nas tuas mãos para lutar contra o teu inimigo? Será que é a palavra de Deus? Eu acho que não. Porque se o diabo está ganhando território, se o diabo está conseguindo trabalhar na tua vida, alguma coisa de errado tem. Se ele está conseguindo te cegar, se ele está conseguindo fazer com que você venha olhar para os defeitos dos homens, ele está ganhando território. Porque ele está vendo que você não está firme, que você não está alicerçado na palavra do Senhor. É muito difícil o crente vencer batalhas quando ele luta com as próprias carnes. Quando ele luta contra algo que ele está vendo. A tua luta não é contra o teu irmão. A tua luta é contra o inimigo das nossas almas. Eu quero deixar essa palavra para você. De Mateus 26. Vigiai e orai. Orai e vigiai. Porque o diabo está ganhando território. Ele está conseguindo o que ele está querendo. A paz do Senhor, Elísia. Ele está conseguindo ganhar. Porque quando você começa a ganhar uma batalha, né? Quando você acha que você é o bam, você se perde. Quando você acha que é o santarrão, a santarrona, você se perde. Lute com as armas que está aqui, ó, na palavra do Senhor. Lute com as armas que o Senhor vai te dar a partir de hoje. Fique em vigilância, dobre a tua vigilância. Porque Deus, Ele sabe até onde você pode ir. Deus, Ele sabe da capacidade que você tem. Ele sabe que você vai conseguir vencer, que você vai conseguir chegar até onde Ele predestinou você. Ele colocou algo muito forte nas tuas mãos, só que você tá aí, brigando com o teu irmão, brigando por bobagens, e o diabo ele fica satisfeito quando o crente não vigia. Vamos vigiar. Vamos parar de brigar com o nosso próximo por bobagens. Vamos lutar com as armas que o Senhor tem nos dado. E para finalizar, lá em Efésios 6, deixa eu ver aqui, 6... Efésios 6.
Armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estai, pois, firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Essas são as armaduras que você tem que lutar. São essas armaduras que você vai lutar a partir de hoje, com as armaduras que Deus te dá. É a palavra do Senhor. Porque quando o diabo vier, quando o falso amigo vier, você vai ter palavra, você vai ter conteúdo. Porque os crentes de hoje não estão sabendo lutar. E por isso o diabo está ganhando território. É com oração, é com jejum. E eu estou aprendendo isso agora. Eu estou vencendo muitas batalhas na oração, no jejum. Eu deixo essa palavra para o teu coração e creio que grandes coisas Deus vai fazer no momento em que você se desarmar das armaduras que o diabo está te dando. Da fofoca, deixar de brigar com teu irmão, deixar de brigar com o teu marido, com a tua esposa, e se vestir da couraça da justiça, e se vestir dessa palavra, e se vestir com as armaduras que está nesta palavra, que é a palavra do Senhor. Eu deixo essa palavra no teu coração. Tenha aí uma boa noite de sábado, e amanhã nós estaremos, buscando ao Senhor, buscando aprender mais do Senhor, para nos fortalecer, porque o diabo não vai ganhar essa batalha. O diabo não vai ganhar o território. O diabo não vai conseguir nos desviar do propósito. Jesus, ele foi até o final. Ele sofreu, ele chorou, ele se angustiou, a alma dele ficou abatida, mas ele foi até o fim. Ele foi em todos os momentos, ele foi ter com Deus. Vai ter com Deus daqui a pouco. Dobre o teu joelho e fale com ele as tuas angústias, as tuas tristezas, os teus lamentos, que Deus vai fortalecer você. Deus te abençoe em nome de Jesus.